Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou falar sobre prólogos, que é um assunto que alguns escritores têm um pouco de dúvida na hora de escrever um livro, não sabe se coloca ou não prólogo. Na verdade, em que situação utilizar prólogo? Será que eu devo colocar no meu livro ou não? Então eu vou tirar essa dúvida aqui para você nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder ser notificado de todas as dicas e novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Primeiramente, você tem que entender o que é esse prólogo, porque antes da gente fazer um prólogo, a gente tem que saber do que se trata, né? Então, algumas pessoas confundem o que significa esse prólogo, do que se trata esse prólogo. Às vezes também pode ser chamado de prefácio, mas esse nome prefácio não é tão muito usado dentro de livros de ficção, de livros em geral, porque o prefácio também pode ser um trecho comentado, algum feedback, algum depoimento de alguma pessoa que leu o seu livro. Você pode colocar esse prefácio, que é um depoimento de uma pessoa muito famosa, pode colocar o prefácio na capa, na quarta capa. Então a gente não chama muito de prefácio, mas também tem esse nome, você pode acabar encontrando das duas formas. Então por isso que a gente vai chamar aqui mais de prólogo mesmo. Tem dois tipos de textos complementares na sua história. Tem o prólogo e tem o epílogo. O prólogo, como tem o pró, ele vem antes. O epi vem de final. Então, o prólogo vem antes da história. Então, esse prólogo, ele é um texto complementar à sua história, que vai ajudar na compreensão melhor da sua história quando ela começar a ser contada de fato. É como se fosse um texto adicional, uma pequena contextualização antes de você de fato entrar no assunto da história, antes de você de fato começar a contar a história em si. Então esse prólogo, ele não pode fazer parte de um capítulo, ele não pode fazer parte assim, ele tem que ser algo complementar, algo que ajude na compreensão do que você ainda vai contar. Acho melhor dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, tem alguns livros de fantasia que a pessoa cria um mundo totalmente novo. Aí o que a pessoa faz? Ela cria um prólogo explicando, contextualizando, contando um pouco sobre aquele mundo para o leitor já se situar, já se ambientar, já pegar, então a história acontece isso, nesse lugar, que é assim, assim, assado. Agora, tem outros tipos de livros que também utilizam prólogos, por exemplo, um livro de ficção histórica. Você também pode colocar na sua história algum evento histórico, algum fato que aconteceu, para que aquilo ali que aconteceu vai contextualizar, sempre uma contextualização. Perceba que é sempre uma contextualização esse prólogo. E aí você explica alguma coisa que aconteceu antes da história de fato começar, que vai influenciar no que vai acontecer ao longo da história. Então é uma cena complementar, um fato complementar. Normalmente, esse prólogo ele não é muito grande. Costuma ser um capítulozinho de prólogo antes da história, antes do primeiro capítulo de fato, de até no máximo as 5 páginas, de 3 a 5 páginas, pode ter até menos. Porque esse prólogo é só para complementar, para ajudar na compreensão do seu texto. Ele não é obrigatório, não é necessário em todos os tipos de livro, não necessariamente seu livro tem que ter um. É mais mesmo se você quiser dar alguma contextualização, pode ser ou para contextualizar a história, ambientar, geralmente em livros de alta fantasia, quando você cria um mundo totalmente novo, geralmente isso é muito usado. E também quando você tem outras situações específicas, depende da sua história específica, não sei qual é especificamente o seu caso, mas você pode colocar ou não usando esse sentido de ser uma cena complementar que ajuda na compreensão da história. Ela não pode fazer parte da história, ela tem que ser complementar, ela tem que ajudar o seu leitor a entender o que vai acontecer. É basicamente essa a função desse prólogo, não tem muito segredo. A mesma coisa acaba funcionando para o epílogo, nem todos os livros têm, alguns têm, então qual que é a situação para usar o epílogo? É uma situação complementar que vem no final. É como se fosse aquela cena pós-crédito dos filmes. Esse é o nosso epílogo dos livros, é a cena pós-crédito dos filmes, é uma cena complementar, que aí se vai ajudar na compreensão da história ou não, aí já não tem mais esse sentido, né? Porque a história já acabou. Às vezes a pessoa coloca um epílogo para contextualizar a história que vai vir ainda, se for o caso de ter uma continuação. Então você também pode ter esse sentido usando o epílogo do seu livro. Mas basicamente é isso, não tem muito segredo em relação ao prólogo e ao epílogo. Você pode usar ou não, você tem a opção de não usar também.
porque não é uma coisa obrigatória, não é um elemento obrigatório da sua história, é uma coisa complementar, por isso que não é obrigatória. Então você pode escolher ou não fazer isso no seu livro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.